Muito bem, pessoal. Agora nós já estamos com o nosso primeiro formulário já pronto aqui utilizando o React. Nós vamos começar a ver como que nós vamos utilizar funções e controle desses campos input. Então vamos retornar no nosso projeto, vamos abrir aqui no cadastro, aqui vou passar, dar 2 cliques nesse index, e aqui eu vou começar criando as nossas funções. Então aqui dentro eu vou usar o const function. Esse const function eu preciso passar um nome para ele, validar. Eu vou colocar o sinal de igual, abrir aqui esses parênteses, eu vou colocar outro sinal de igual, setinha para a direita e abrir e fechar aqui as chaves. Dessa forma aqui, eu estou criando uma função, só que não tem aquela palavra function não, tá? Acostumado a usar muito function no JavaScript. Agora é o seguinte, agora aqui ele fica mostrando para nós esse aqui, falando o seguinte, ó, foi declarado, mas não foi usado. Para me usar, eu vou vir aqui nesse botão aqui, eu vou falar porque ele vai ser um type, vou passar um type submit, e aí eu tenho algumas formas de utilizar, ou posso usar isso aqui no formulário, ou então eu posso fazer aqui um onClick, e nesse onClick eu posso passar meu validar, dessa forma aqui. Vou quebrar essas linhas para ficar um pouquinho mais interessante, vou deixar esse botão bem aqui embaixo, e aqui eu vou deixar isso aqui dessa forma, vou fechar isso aqui para ter um enquadramento melhor. E vamos pensar como que eu posso trabalhar isso aqui. O ideal é que toda vez que eu trabalhar com um formulário, é sempre pegar o prevent default desse formulário, que esse vai ser esse ezinho aqui, ó. E aqui eu vou fazer um e.prevent, fault, dessa forma. Aí eu vou prevenir o comportamento padrão do formulário. Vou garantir que esse formulário não vai ficar limpando nem recarregando quando eu estiver utilizando. Aí logo isso, eu vou vir aqui, logo após isso, eu vou vir aqui, vou usar um alert. E dentro desse alert, eu faço o seguinte, validando. Eu vou passar aqui um 3 pontos. Fazendo dessa forma aqui, eu vou voltar aqui no nosso navegador, vou clicar, tá funcionando, né? Validando, ok. Mas ele não faz nada, ele só fica validando ok. O que eu quero fazer? Eu quero pegar e deixar uma mensagem aqui no meu console, atualizar aqui de novo, vocês vão ver que não tem erro nenhum. Eu apertei o F12, ele pega e abre esse console aqui, vou dar um Ctrl mais aqui, não, pode ser assim mesmo, esse Ctrl mais que tá bom. Então, eu quero validar esses campos, eu quero validar tanto o campo nome quanto o campo sobrenome. Para isso eu vou voltar no meu código e vou trabalhar com os states. Então eu preciso pegar os dados que a pessoa está digitando nesse campo nome e os dados que a pessoa está digitando nesse campo sobrenome. Para isso nós vamos utilizar o primeiro hook do React, que deve ser o mais utilizado hoje. Vai ser o import, aqui eu vou abrir e fechar chaves from React. Esse primeiro hook nós chamamos de useState. É o hook mais utilizado hoje. useState. Para que serve esse useState? Isso é para guardar as informações de uma variável. Const, faço nome, vírgula, set nome. Vai ser igual useState. E aqui eu vou passar só umas aspas simples para ter um valor inicial. Aqui eu já estou utilizando, que tá tudo certo, só que aqui ele mostra para mim que eu criei, mas não utilizei. Fala só declarado, mas não utilizado. E no set nome da mesma forma. Eu vou criar uma condicional aqui, nome, recebe igual, e aqui eu vou fazer assim. Aí lá já vai parar de dar aquele erro para nós. Eu vou tirar esse validado aqui. Validando aqui, vou passar ele aqui para dentro do meu state. Mas eu vou passar para ele aqui no else, dessa forma. E que depois dessa condição, eu preciso de passar um alert. Por exemplo, eu tenho que falar o seguinte, por favor, preencher o nome. Beleza. Aqui eu estou fazendo a validação. Só que eu não declarei para o meu input. Eu tenho que fazer o input, o seu nome chama nome. Eu tenho que passar um value e passar aqui o nome. Agora eu falei para ele que o nome dele chama nome. Agora eu preciso falar para ele o seguinte, guarda para mim os dados que a pessoa digitar. Aquele valor que a pessoa digitar, pega aqueles dados para mim. E para isso, nós utilizamos um onChange. Dentro desse onChange, eu vou passar um e dessa forma aqui. E vou falar assim, ó, set nome, recebe um e.target.value. Dessa forma aqui, eu estou pegando os dados que a pessoa está digitando em tempo real. A pessoa digitou, eu pego os dados. A pessoa digitou, eu pego os dados. E eu vou ter que repetir a mesma coisa para esse sobrenome. Então, passa assim um value. Aqui passa assim sobrenome. Eu não criei, né? O meu state do sobrenome, olha a velocidade. Const sobrenome, vírgula, set sobrenome. Aqui está autocompletando, aqui está falando a mesma coisa, você não está utilizando. Então, vou continuar usando sobrenome. E aqui eu vou passar um onChange. Dentro desse onChange, nós vamos fazer o e de novo. E vamos passar o set sobrenome, ponto value. Só que aqui eu esqueci, né, de colocar o parênteses. Então, vou selecionar, recortar e vou passar o parênteses dessa forma. E aqui eu esqueci de colocar um e, pronto. Agora sim. Eu posso também quebrar essas propriedades para ficar um pouquinho mais interessante. Esse set sobrenome, tá certinho, tá certinho. Eu preciso de criar também um condicional para o
set sobrenome. Esse aqui eu vou colocar aqui como sucesso, se acaso ele chegar no else. Só que é o seguinte, antes dele chegar nesse else aí, eu tenho que pegar e fazer um else if sobrenome recebe. Se o sobrenome receber exatamente isso aqui, ele vai cair nessa condicional. Se não, ele vai cair no meu else. Se ele quer nessa condicional, eu vou querer mudar isso aqui para preencher o sobrenome. Preencher o sobrenome. Dessa forma, eu peguei os dados se a pessoa pegar e não digitar o nome ou se a pessoa não digitar o sobrenome. Caso tenha sucesso, ele vai cair aqui nesse último aqui, que vai ser um sucesso. Então, nós podemos testar. Vamos voltar aqui, atualizar, não tem nenhum erro. Vou digitar, deixar tudo em branco. Clicar aqui, por favor, preencha o nome. Digitei, por favor, preencha o sobrenome. Tem alguma coisa errada lá, vamos voltar no código, isso é importante, não vou nem cortar. É importante a gente vermos realmente esses erros que vêm a dar. Unchanging, tá certo, e passando. Aqui faltou o set, sobrenome, e que não é esse set aqui, é e.target, tá vendo? Agora sim, podemos voltar. Agora vou atualizar, vamos testar de novo. Por favor, preencha o sobrenome. Daniel, preenchi, por favor, preencha o sobrenome. Agora sim, e aqui. Sucesso. Até aqui tudo bem, muito simples. Eu vou quebrar aqui essas linhas para ficar bem interessante. Eu acho que fica mais intuitivo assim, porque cada uma propriedade é uma novela diferente. E é importante nós termos segurança de cada uma, porque senão acaba que falta alguma coisa e não sabemos conferir. Então, essa propriedade aqui é o tipo do campo, chama texto. Esse daqui é o que vai aparecer, quebrar, colocar assim só por toque mesmo. O que vai aparecer dentro do campo? Eu passei esse placeholder, ele não é obrigatório. Esse value, ele não é obrigatório, só que aí também não funcionaria meu controle. Esse é um change, ele também não é obrigatório, só que aí também não guardaria meus dados. Então, precisei passar. Agora, se eu quiser tirar esse placeholder, não tem problema, ele continua funcionando. E vou fazer da mesma forma aqui, passar aqui um type também, só para nós sentirmos a falta do placeholder. Depois eu vou voltar o placeholder lá, só para a gente ver com e sem o placeholder. E aqui eu vou descer esse último aqui, que é o fechamento de tag. Então vamos voltar de novo, botei aqui, vou atualizar, não tem mais nada no campo, tá vendo como é que fica meio estranho? Para não ficar estranho assim, nós vimos o efeito de ficar sem o placeholder, agora nós vamos devolver o placeholder. Placeholder, nome, agora eu vou colocar aqui um placeholder sobrenome, voltar aqui, agora ficou bonitinho de novo. Se eu faço aqui ainda tem efeito, isso que nós vimos na aula passada. Então, agora eu já estou validando. Se eu digitar então aqui Joana, e se eu digitar aqui Souza, clicar aqui, ele validou com sucesso. Se eu tirar o Souza e clicar aqui, ele fala que eu preciso preencher o sobrenome. Então esse foi nosso vídeo de validação de campo utilizando o useState. Esse useState é um dos hooks mais utilizados hoje. Tem muitas formas de utilizar esse useState para pegar o comportamento do nosso formulário. Vou fechar isso aqui para ficar mais claro que nosso código. Então vamos visualizar e revisar. Nós trabalhamos então duas formas. Nós passamos um nome, passamos um set nome e utilizamos esse state dessa forma. E aqui nós passamos sobrenome, setamos esse sobrenome e passamos também esse state também com essas aspas simples. Aí nós criamos uma função para validar. Depois de criar essa função para validar, se acaso todos os campos estiver preenchido automaticamente, nós chegamos e validamos passando esse alias e passando esse sucesso. E aqui no nosso formulário ficou muito simples também, ficou muito bacana. Trabalhamos somente com dois inputs. Aí trabalhamos com input, trabalhamos com input nome e trabalhamos com input sobrenome, onde nós vimos aqui o input do tipo texto, um value, nós passamos um placeholder. E agora nos próximos vídeos nós vamos trabalhar com os inputs do tipo number. Nós vamos começar a verificar como que criamos, como que validamos, como que eu pego esse valor, como que eu faço calcular esse valor. E vamos fazer as nossas primeiras funções utilizando o number.